Hoje, 19 de setembro de 2017. Estou aqui no Alto Vale do Itajaí, na cidade de Rio do Sul, na casa do nosso querido irmão Irineu Koenig. Além de meu irmão, ele é meu cunhado e também meu primo, pois ele é Koenig, como eu também sou, filho do irmão mais velho do meu pai, do nosso saudoso tio Osório Koenig. E quem está falando aqui é o irmão Fernando Koenig, servos de Deus. Tanto eu como o Irineu somos servos de Deus e amigos, ele com 77 anos e eu com 71 anos. Eu tenho um versículo bíblico aqui em minhas mãos, que tirei da caixinha de promessa, que está aqui na casa deles, pois nós estamos visitando eles nesse dia, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Então nós que servimos ao Senhor, temos coisas na nossa vida. Guardar bem o que tens. Além da salvação preciosa em Cristo Jesus, nós temos nossas lembranças, nós temos nossas histórias, né, para contar. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre como o Evangelho de Cristo chegou na nossa família. Irmão Irineu, você é um pastor presbítero. Eu sou um pastor presbítero. Aliás, eu gostaria muito mais de ser presbítero do que pastor. Parece que é muito mais bonito, mas por força das circunstâncias fomos chamados para pastor. Verdade. E eu pastorei um rebanho há muitos anos. Qual é a tua primeira lembrança da igreja? Bom, Fernando, a minha primeira lembrança da igreja é muito importante, porque visto que nós, como você falou, nós carregamos uma bagagem muito grande do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu pertenço à igreja, à Assembleia de Deus, desde o meu nascimento, desde a minha infância. Eu sempre fui crente, sempre fui crente. Mas o Evangelho chegou por intermédio de um senhor chamado, me fugiu a mente agora, Matias Pereira. Ah, sim, eu lembro da história. O Matias Pereira, ele usava um chapéuzinho na cabeça, assim, muito simples. O barbeiro aquele, né, aqui de Rio do Sul. Parece-me que ele era barbeiro. E nós morávamos no Baracatinga, lugar chamado Baracatinga. Você conhece Baracatinga aqui? E não sei se você chegou a conhecer a morada do meu pai, mas eu acho que não. Porque não, a antiga morada não conheci, não. Porque você tem 5 anos mais do que eu. Eu saí aos meus 4 anos de idade ali. Esse Matias Pereira, ele foi um dia na casa do meu pai levar a palavra do Senhor. Meu pai era um homem muito religioso, muito católico. Ele era muito católico, tradicional mesmo católico. E a minha mãe era uma pessoa endemoniada, cheia de espírito maligno. A minha mãe fazia ele levantar de madrugada. Um dia ele contou para nós que estava chovendo muito, uma trovada muito grande estava caindo. E ela disse, ó, levanta da cama e vai comprar 1 metro de fita para oferecer pro meu santo. E ele levantou da cama, porque o diabo falando assim dessa maneira, e disse assim, ó, se tu não levantar, eu vou tirar a vida dela ou a tua vida. Vai dar jeito nessa fita. Falava na boca da minha mãe. Meu Deus. O diabo falava na boca da minha mãe. E a minha mãe naquela situação chamava muito nome. Os piores nomes a minha mãe chamava. Era muito terrível. Mas um dia chegou esse senhor lá na nossa casa. Eu lembro, esse eu não lembro, mas ele contava para mim. Ele chegou lá e levou e deu uma Bíblia para ele. Deu uma Bíblia. Não sei de que maneira que ele chegou lá, mas deu uma Bíblia. Que era no interior, era o Matias Pereira.
esse senhor. Matias Pereira. Matias Pereira. Tem história dele, Tem muito uma linda. história muito linda dele. Ele E foi ganhar uma Bíblia na época era um presente. então o pai começou a ler aquela Bíblia e dizia assim, ele chamava a minha mãe se chamava Amália, e ele chamava de Maia. Maia. Ele começou a ler a Bíblia assim, Maia, se é que esse livro está certo, nós estamos errados, Maia. Se é que esse livro aqui está certo, nós estamos errados, redondamente errados, nós temos um caminho errado. E assim foi a vida dele. Certo dia, ele contava para nós que ele saiu de casa, botou ela no bagageiro da bicicleta, um domingo de tarde, e foi para uma domingueira, que hoje chama Tarde Dançante e outras coisas lá, sei lá como. E só, nós hoje vamos na domingueira. E pegou a minha mãe e botou no bagageiro da bicicleta e foi. E isso era depois de meio-dia, um domingo depois de meio-dia. E foi até a primeira casa do meu vô Almeida, que era pai da minha mãe. E depois dali eles iam para a Tarde Dançante, como se chama hoje, a domingueira. E quando chegaram lá estavam os irmãos de Mosquitinho que levaram a palavra. Mosquitinho é uma localidade aqui próxima. Uma localidade aqui perto, Mosquitinho se chama. Hoje ainda é o mesmo Mosquitinho, hoje vem a ser um bairro da cidade chamada Agronômica aqui. Sim. E estavam esses homens lá, Frederico e o irmão Arnoldo, irmão Frederico e o irmão Arnoldo, Lustenberg. E quando eles chegaram lá, eles estavam cantando, o culto já tinha começado domingo à tarde, e daí ele disse assim, Maia, vamos embora, vamos embora, Maia. A domingueira já começou. E ela ficou por ali um pouquinho e eles esqueceram da domingueira. Eles sentaram numa cadeira lá, esqueceram da domingueira e começaram a ouvir a palavra do Senhor, o Santo Evangelho, que trouxe a salvação para nós, para nossa casa. Eu não era nascido. Então, daí ele disse assim que ele esqueceu da domingueira. E quando ele viu, ele estava aceitando Jesus como Salvador. Amém. E daquele dia em diante, a minha mãe, que era muito terrível, possessa de espírito maligno, ela foi liberta naquele dia que eles aceitaram Jesus como Salvador. Amém. E a minha mãe se tornou-se uma herói do Evangelho do Senhor. Ela não sabia ler, não sabia escrever, era uma mulher tímida, mas foi uma mulher cheia da graça. Lembro-me muito bem da tia Amália, do tio Osório. Papai sempre contava que tio Osório era o filho mais velho, né? Eram 3 irmãos. O meu pai nasceu em 1922 e o teu pai nasceu em 1913. Era o mais velho, tinha uma diferença grande. E meu pai era menino com 17 anos. Foi o carroceiro dele, com a carroça do nosso avô, né? Veio trazer eles aqui na cidade de Rio do Sul, distante daqui a Trombuto Central, Baracatinga, como você está dizendo, acho que uns 20 quilômetros, né? 25 quilômetros. Naquele tempo, a estrada difícil era uns... Daqui aonde o falecido vô morava, vô Isidório, daqui dá mais ou menos uns 35 a 38 quilômetros. Então, eles saíram de lá, pegou teu pai e tua mãe, trouxeram para o batismo em águas aqui na cidade de Rio do Sul, que com certeza eram os missionários ainda que estavam por aqui, pois era na década de 30 ainda, né? Meu pai com 17 anos, você vê, foi na década de 30, não tinha chegado nos 40 ainda. Fernando, provavelmente esse pessoal vinha de Blumenau para fazer o batismo. Com certeza. Porque aqui não tinha igreja ainda, aqui, uma congregação, uma igreja não tinha. Eu sei. Porque eu lembro... Vinham sim. Vinha esse pessoal de Blumenau para fazer os batismos. Para nós resumir aqui a nossa gravação, Irineu, o meu pai contava para nós que naquele dia ele aceitou Jesus, mas assim, sem saber, sem ter o conhecimento, com 17 anos. Mas ele casou depois, já tinha 20 e poucos anos com a minha mãe católica também, e ele foi aceitar Jesus só em 1948, quando eu já tinha 2 anos, né? Mas conhecedor do Evangelho. E que pai nós tivemos, né? Exemplo, né? Exemplo. Exemplo de vida nossa. Deixou um rastro de luz.
Eu sou uma pessoa muito feliz. Irineu, tu lembra dos primeiros anos da igreja, assim, como era tratado os pastores, os nossos queridos pastores? Era muito importante, pastor. Era diferente de hoje? Muito importante, muito diferente. Olha, na época, quando eu era ainda menino, talvez tinha os meus 12 anos, 10, 12 anos, chegava o irmão, saudosa memória, irmão João, Pastor João. pastor João. Ele era pastor aqui de Rio do Sul na época. Porque o primeiro veio o Lemos, foi o pastor Lemos aqui em Rio do Sul. Nessa época já tinha igreja feita aqui, a igreja. E foi a primeira igreja de alvenaria feita em Santa Catarina, foi aqui em Rio do Sul. Primeira Assembleia de Deus Primeira construída. Assembleia de Deus feita de alvenaria foi a igreja aqui. E então, quando chegava, nós morávamos em Tributo Central, e quando ele chegava lá, meu Senhor, parece que vinha um anjo do céu, era um respeito, ninguém nem falava alto dentro de casa, todo mundo de baixo, fazia assim, pastor João vai chegar, está chegando. E faziam assim uma festa, faziam um bolo, matavam galinha, fazia uma festa, uma reverência totalmente especial. Eu lembro dele porque a gente depois, eu muito menino, ainda descemos a serra aqui e fomos habitar ali no Ibirama, no interior, lá na área indígena, nas terras indígenas. E ele também era o nosso pastor lá, porque tudo era o mesmo campo, né? Eu lembro que ele andava 40 quilômetros a pé para nos visitar. Ele foi muitas vezes de bicicleta que apanhava chuva no caminho, toda a vida aquela estrada de barro, ele andava mais com a bicicleta nas costas do que andava em cima da bicicleta. Como é diferente hoje, né? Porque o pastor Romulo tem uma história muito linda, que ele deixou uma história muito linda. Eu sei. A tua mãe teve um sonho ou uma visão? Não, ela escutou, estava trabalhando dentro de casa. Ela já era crente nessa visão? Nessa altura já era recentemente crente, mas eu talvez era tão pequeno na época que eu não lembro disso. Ela eu contava. Não lembro. Então ela sempre contou isso. Uhum. Que tinha assim, lá nós morávamos lá num bairro lá do Tributo Central que se chama Baracatinga, e não tem aquelas pedreiras ali, que tinha muita pedra lousa ali. Claro. Nós morávamos ali, o meu pai era proprietário de um terreno muito grande. Para quem não sabe, pedra lousa é ardósia. A ardósia, essa pedra ardósia. E então um dia minha mãe estava fazendo comida e meu pai estava trabalhando, não sei onde, que eu não lembro, era muito pequeno. E daí quando meu pai chegou em casa, ela contou pro meu pai, disse assim, ela chamava ele de mano, era Osório, mas chamava de mano. Mano, os crentes hoje vêm fazer culto aí, Os crentes vêm fazer culto aí porque eles estão cantando, eles vêm descendo aquela mata, porque tinha um picadão por dentro de uma mata que eles atravessavam a mata para ir para o Tributo Central. E era uma distância mais ou menos de uns 8, 9 quilômetros que eles faziam a pé esse trajeto para vir fazer culto ali em casa. E daí só os irmãos vêm para fazer culto aqui, Escuta o hino que eles estão cantando, Te lembra dele, do hino? No céu foi Jesus preparar-nos lugar na glória. E breve, muito breve, ele há de voltar na glória. Eu sei, eu tenho um lar na glória, eu sei, um lar no céu, ainda não sei. Levanta os olhos e conta o que há na glória. E breve mulher nunca viverá em glória. Eu sei,
só sei um lar no céu. Que coisa linda, hein, Irineu? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí estão elas cantando, nossas esposas, são irmãs. Nossos primeiros dias de fé foram muito lindos, pai. Foram muito lindos. Bendito é o nome A do minha Senhor. mãe, quando ela falava língua estranha, pirava. Ela cantava hinos espirituais, que era a coisa mais tremenda do mundo. Hinos espirituais. Hinos espirituais. Muito maravilhoso. Eu sei, eu tenho um lar na glória, eu sei, eu sei, um lar no céu. Um dia, eis, para o céu seguirei pra glória com Cristo reinar, e depois voltarei em glória. Eu sei, eu sei, eu tenho um lar na glória, eu sei, um lar no céu. Essa é a mensagem que nós devemos continuar anunciando a esse mundo. Glória a Deus. Essa igreja moderna que nós vimos hoje, Glória a Deus. que não demonstra mais através da sua forma de vida, do seu modo de viver, um testemunho vibrante de Cristo. Por isso que nós devemos guardar até o fim, para que ninguém tome a nossa coroa. Amém, Jesus. Irineu, eu tenho também a lembrança do dia que meu pai aceitou Jesus. Não vi porque eu também era muito pequeno, né? Uhum. Mas quando minha mãe, depois de um ano que meu pai aceitou Jesus, depois de um ano que ela não queria, porque era estranho aquilo, mudar de religião, não é? Deixar as coisas assim, deixar a família. Então para ela foi muito difícil, para minha mãe. E um ano depois meu pai trabalhava fora como pedreiro. Você lembra do tio Lauro, né? Me lembro. Você amava muito meu pai. Deixamos uma lembrança linda. É como já falamos, né? Nossos pais foram para nós homens, realmente homens de valor. Eu posso dizer, Irineu, que se eu não tenho essa dívida, e sei que você também não tem, para prestar diante do Senhor, você não entra aqui porque não honrou teu pai e tua mãe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que essa honra, quem nos ensinou foi eles mesmos, e nós retribuímos para eles mesmos, honrando eles até morrer. Meu pai deixou um exemplo extraordinário. Eu sei. O homem, assim, quando a gente tinha algo assim, que pesava na vida da gente, que alguém ofendia a gente, ele era o primeiro a chegar lá em casa. Ele usava um chapeuzinho de pai, e eu dizia para minha esposa: o pai está chegando aí, ó. Ele vinha trazer aquelas palavras assim, ele arrancava tudo aquilo que a gente igualzinho, tinha. Igualzinho, assim, meu. Grande conselheiro de Deus foi meu pai. Igualzinho, presbítero, velho presbítero, que faleceu em 1983. E a morte dele foi muito interessante. Eu sei, como foi linda, né? Mas, Irineu, a minha mãe, o meu pai então estava trabalhando, ele ali, também tudo aqui na região, né? Do Alto Vale do Itajaí. Trabalhava como pedreiro fora, isso em 1948. Talvez alguém escute o que nós estamos falando pensando que estamos falando coisa de ontem, né? Aqui é coisa de gente velha. Então, em 1948, ele trabalhava na olaria lá na Toca Grande, não é? Como pedreiro. E ele ficava a semana toda, só via no sábado para cuidar das roças dele. E a minha mãe não queria aceitar Jesus, mas naquela semana
enquanto ele estava fora. Ela teve uma visão. Como tua mãe escutou esse hino que nós acabamos de escutar, de cantar agora, ela teve uma visão que um coral de anjos vinha cantando sobre a mata que tinha na frente da casa e vinha até perto da porteira assim e voltava e cantava aquele hino assim: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Isso por várias vezes. Ela nunca tinha ouvido isso, nem meu pai. Daí meu pai chegou na sexta-feira à noite, ela contou: Lauro, ora por mim, porque a igreja não tinha. Pastor não tinha por aqui, não é? Ora por mim que eu quero aceitar Jesus também, porque eu tive uma visão e um hino, um cântico que anjos cantavam. E como é que era? Ela cantou a melodia do hino, sem nós conhecer, depois que fomos conhecer, eles foram conhecer. E a harpinha cristã só tinha, a harpinha porque só tinha 248 hinos, parece que era isso, era a antiga harpa cristã, 248 hinos. Meu pai foi procurar, estava lá o hino, sem eles conhecer. Então assim entrou o evangelho na nossa vida, não é? E eu creio que a nossa eterna gratidão a Deus só vai ser fruto desses heróis da fé, né? É verdade. Somos fruto dessas gente. Hoje não se conversa mais sobre isso. Deus, é tão longe nós temos, é tão longe as coisas. Falar assim, como respeitavam nossos pastores, hoje ninguém mais respeita ninguém. Aliás, alguém não se dá ao respeito, né? Verdade. Não se dá ao respeito para ser respeitado, não tem mais a qualidade de um servo de Deus, a pureza de um apóstolo daqueles dias, não é? Mas que Deus abençoe, irmão Irineu, meu primo, repito, meu cunhado, meu irmão em Cristo, não é? E sim, sempre juntos. Amém. Deus abençoe. E vamos entrar no céu juntos também. E eu creio que é logo, né? Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Você, da mesma forma, tá, querido amigo? Amém.